E que coisa boa ver você aí nessa natureza tão plena, tão vasta. É, eu Você tô está privilegiada. com o rosto tão suave, tão leve, mas É, nem sempre foi assim, não é? Eu, é, eu sei que você fez uma viagem pesada, difícil e muito carregada de dor, de perplexidade, de medo, de dúvida, durante muito tempo. Me diz uma coisa, quando foi que você levou o primeiro susto com a sua descoberta de identidade? Com que idade, mais ou menos? Caio, eu acho, tenho lembranças muito antigas de quando eu era muito criança mesmo. E o mais louco que acontece com a criança transgênera é que ela já tem esse nível de maturidade, eu conseguia discernir esse tipo de discernimento muito novo. Então acho que eu devia ter, não sei, na escola, eu lembro de memórias na escola, que eu sabia Uhum, dos meus amiguinhos quem era gay. uhum. Não faço ideia como uma criança sabia, mas eu sabia pelos trejeitos, então eu nunca tive muito Não, mas trejeito. É, você e, intui. e eu sabia que eu não era nenhuma coisa nem outra. Isso me causava muita Uhum, confusão. Eu, como criança, uhum, tinha esse discernimento. Eu não sou aquele menininho gay, mas não me sinto também como um menino normal. E vi as uhum. meninas também e sabia que eu estava em algum lugar entre isso. Aham. E o Com que universo feminino. idade? Quer dizer, você disse que desde pequenininha. É, acho que isso aí Mas, uns 6 anos. sei. E quando foi que você, pela primeira vez, disse: tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é e eu preciso falar com alguém? É. Então, aí o que aconteceu? Eu guardei isso pra mim, mas desde criança sempre gostava muito mais do universo feminino mesmo, nada do universo masculino me atraía. E isso cresceu comigo, só que como eu também nasci dentro da igreja, qualquer forma de falar sobre esse assunto era proibido, né? Era algo Uhum, errado. Então, desde criança eu sabia que era errado. Se eu estava sentindo isso, eu sabia que eu tinha que esconder. E aí, com uhum. 16 anos, eu fui estudar fora. E aí eu morei 3 anos na Nova Zelândia e 3 anos na Inglaterra. Aham. Então, eu fiquei dos 16 até os 20 e poucos na Inglaterra, nesses dois E países. qual foi a motivação para te levar primeiro para Nova Zelândia e depois para a Inglaterra com 16 anos? É, eu terminei o segundo grau e eu sabia que eu precisava de um tempo também, já que estava doida para sair do Brasil, porque eu queria tanto explorar a minha individualidade, sem pai, sem mãe, sem igreja, porque eu canto na igreja desde criança, desde pequenininha mesmo. Aham. E precisava sair um pouco desse mundo e ficar sozinha. E gostava muito de inglês e tal. E aí fui. E aí na Europa, já no terceiro, na segunda viagem, eu comecei a estudar e procurar mais sobre a transexualidade, conheci pessoas, li bastante a respeito. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu dei a notícia. Você deu a notícia. Mas você teve a sua primeira experiência de natureza sexual na Nova Zelândia, na Inglaterra ou foi no Brasil? Foi antes de ir para Nova Zelândia aqui, com 16 anos mesmo, Aham. com Então um você já menino. foi para Nova com o menino. É, Você já foi para Nova Zelândia com alguma coisa já, sim, pré-instalada não, sim. É dentro de porque você. é porque é muito importante diferenciar a sexualidade do gênero. Então, Aham. a minha identidade de gênero eu descobri muito cedo. Sexualidade eu afirmei mesmo com 16. Eu sempre soube que gostava de Aham. menino, mas com 16 anos que eu tive minha primeira relação sexual e sabia mais ou menos o que eu gostava. É porque tem muitas pessoas transgêneros mesmo que são, que não, que gostam, às vezes, do mesmo sexo,
gostam de outro, não tem muito, a sexualidade não tem muito a ver com a transexualidade. Uhum. O que nunca foi o seu caso, né? Não. Sempre foi, sempre fui resolvida, né, nessa questão. Quer dizer, você nunca teve a dúvida de lhe levar a uma tentativa, de tentar ter alguma experiência com uma menina? Então, quando... aí fiz todo o processo de transição quando eu voltei para o Brasil. Uhum. E foi quando eu sabia que eu ia enfrentar um grande drama, uma grande... uma tribulação mesmo. Meus pais, tanto na época, não sabiam como agir, como muitos pais ainda não sabem, né? A Então, maioria esmagadora. e para eles que tinha essa coisa, né, muito certa na cabeça deles, que muito louco, né? Eles tinham mais, minha mãe me falou que ela tinha mais medo de eu ir pro inferno mesmo. Não medo da Sei, sociedade, era mais medo do inferno. sei. E, Mas, mas é isso, é um terror instalado. porque E aí, você, por exemplo, no ambiente da religião, é um ambiente binário, completamente binário, não é? completamente. Tudo fora isso Aí, é de abominação. repente, você descobre que você, de fato, pertence a, vamos assim dizer, a um ambiente digital múltiplo e quântico. E aí, Exatamente. como é que você vai contar isso? Para quem foi Não, mais difícil? pra Para o minha seu mãe. pai ou para sua mãe? Para sua Pra minha mãe? mãe. Porque eu sou filha É. única. E aí, Uhum. pra eles, foi um baque. Então, assim, na época foi uma decisão mesmo, porque eu avisei, então, a partir de hoje eu sou Rafaela, não sou mais Rafael. E eles não souberam como agir, eu tive que sair de casa. Hoje, graças a Deus, já tá Sei. tudo bem, tudo esclarecido. Uhum. Eles são seus discípulos também. Amém. Que bom, que bom. Então já tá tudo tranquilo. Mas na época, isso há 8 anos atrás, era o tempo, mesmo parecendo pouco tempo, eram épocas diferentes. Não, não. Essa situação é uma situação que vai mudando de dia em dia. Não, Por exatamente. exemplo, eu estou lidando com isso há quase 50 anos. Aham. Então, assim, do ponto de vista pastoral, não do ponto de vista humano. Eu já cresci numa família onde eu tinha um primo gay que era mais do que gay. Se ele tivesse nascido nos dias de hoje, provavelmente ele fosse se assumir como transexual. Entendi. Porque com 2 aninhos de idade, ele calçava os sapatos altos da minha tia, botava todos os adereços femininos, adorava se tratar de maneira Feminina. feminina. E aí foi sendo objeto de algum tipo de repressão discreta, bem discreta, porque a família é muito generosa, mesmo quando ele nasceu há 70 anos atrás, a minha família sempre foi uma família generosa e discreta e humana. E ele nasceu no meio daquele caldo todo, porque nós morávamos quase todos juntos, se não no casarão da minha avó, mas na quadra. Estávamos todos nós ali, crescemos juntos, uma família enorme. Então, eu cresci vendo o comportamento dele, ele é mais velho do que eu, 3 anos, e fui vendo que, por incrível que pareça, dentro da família ele não teve opressões. Ele tinha pilhérias aqui e ali do lado de fora, mas se fosse hoje, com as liberdades de hoje, provavelmente ele tivesse se tornado um transexual, mas naquele tempo praticamente não havia alternativa, nem É. sequer o pensamento, era um mundo binário.